São 7h31, desencontros, desconforto no PSDB nacional e local. O PSDB continua enfrentando dissabores. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 60 dias para concluir as investigações do inquérito que apura a suspeita de envolvimento do senador Aécio Neves, que em 2018 foi eleito deputado federal, em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas, estatal do setor energético. Para a Procuradoria-Geral da República, há indícios de práticas criminosas que necessitam de esclarecimento. O jornalista Beto Almeida, além de manter o PSDB na mídia negativa, Aécio Neves, que continua entrando no noticiário às vésperas de assumir o mandato de deputado federal, o PSDB tem motivos para chorar ainda mais, porque hoje pela manhã, em mais uma etapa da Operação Lava Jato, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso preventivamente. A prisão é um desdobramento da Operação Integração, uma das fases da Operação Lava Jato. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Os tucanos, Beto Almeida, que tem nesse momento o senador cearense Tasso Gereissati como candidato à presidência do Senado, estão vivendo ou continuam vivendo momentos de muita turbulência, e isso nos remete à frase dita aqui no Alerta Geral pelo deputado estadual Carlos Matos: o PSDB morreu, precisa renascer. Luzenor de Oliveira, a frase do deputado Carlos Matos, dita aqui para nós, que foi bem repercutida por sinal, faz todo sentido. Quando ele disse, inclusive, o seguinte: ele não pretende deixar o PSDB, não é isso que ele quer, mas ele diz que o partido precisa se reinventar, se refundar, porque o que existe hoje morreu. E ele está certo. As principais lideranças, Luzenor, do PSDB hoje viraram pó. Literalmente, promessas, eram promessas fortes. Não se pode dizer, por exemplo, o senador Aécio Neves tinha um patrimônio político e eleitoral imenso e jogou tudo isso na lata do lixo. Beto Richa era outra promessa. Jovem, o Beto Richa. E tá aí, voltando para a cadeia. Isso é péssimo para o PSDB. Isso coloca o tucanato todo, Luzenor, em estado de alerta para finalmente decidir o que quer fazer com o partido. Eu não acredito, por exemplo, que hoje existam ainda elementos e vozes que defendam a permanência do senador Aécio Neves no PSDB. O senador está sangrando o partido há muito tempo. Enquanto não se decidir fazer uma verdadeira depuração dentro do PSDB, Luzenor, isso não vai ter fim. E a crise nacional respinga no PSDB. Aqui no Ceará, por exemplo, há outro incômodo: a presença de militantes tucanos dentro do governo do estado. Um desses nomes é do secretário de Saúde, o Cabeto. Ele, que não se desfiliou oficialmente do PSDB, assumiu o cargo no governo do Camilo Santana, na segunda administração Camilo Santana. E ainda, Beto Almeida, há outro incômodo: o deputado estadual eleito Nelinho de Freitas para o primeiro mandato já está integrando a base do governo na Assembleia Legislativa, antes mesmo de assumir o mandato. É alvo também de articulações para deixar o PSDB e desembarcar, como confirmou nessa quinta-feira, em conversa com o site cearagora.com.br, o deputado estadual reeleito Fernando Hugo. Ou seja, lá e cá, o PSDB sofre crise e no Ceará um processo de esvaziamento. O grande problema e o questionamento que se faz é, afinal de contas, qual é o posicionamento do PSDB aqui no estado do Ceará? Localizando bem a questão. O PSDB foi colocado na oposição. É para ser um partido de oposição. Só que não é esse sentimento que ele passa para as pessoas. Olha só, começa pelo que você bem citou, o Cabeto. O Cabeto é vice-presidente do PSDB estadual, Luzenor. É vice-presidente do diretório estadual do PSDB e está dentro do governo Camilo Santana. Nada contra o governo Camilo Santana, nada contra o doutor Cabeto. O que eu questiono é, não seria ideal ele ter se desligado do partido para assumir? Maia Júnior, que já sofreu inclusive pressão sobre isso, eu não sei se hoje ele se desfiliou, mas ele disse que ia se desfiliar do PSDB. E essa cobrança está sendo feita, de certo modo até coerente, pelo deputado federal Roberto Pessoa e pela filha dele, a Fernanda Pessoa, que diz que se sentem incomodados porque eles são oposição ao governo e estão dentro de um partido que tem inclusive seus representantes na Assembleia Legislativa. Como é que vai ficar essa esquizofrenia? O PSDB tem gente dentro do Executivo, mas na Assembleia como é que ele vai se posicionar? É contra o governo? Vai ficar em cima do muro? Qual é a posição dos tucanos? Eu acho que está na hora realmente da Executiva
tomar um posicionamento em relação a isso. São 7 horas e 36 minutos e ainda, Beto Almeida, na agenda política, já teremos posse dos novos deputados federais, estaduais e senadores dentro de uma semana. Na próxima sexta-feira tem solenidade de posse com eleição para a presidência da Câmara Federal. A tendência é que o deputado Rodrigo Maia do DEM seja reeleito. No Senado, a disputa mais acirrada da história da Casa Legislativa e passando pelo Ceará, o senador Tasso Gereissati aprofundou conversas nas últimas 48 horas e admitiu a possibilidade de retirar a candidatura para apoiar a dissidente do MDB, senadora Simone Tebet, que disputa dentro do MDB com o senador Renan Calheiros a condição de candidata ao Senado. O posicionamento do senador Tasso Gereissati, eu acho coerente pelo seguinte: ele não está se impondo como o nome único e provável da oposição, do campo de oposição a Renan Calheiros na disputa pela presidência do Senado. O que fica muito claro aí é o seguinte, é que ele quer um nome que tenha força o suficiente para enfrentar Renan Calheiros na disputa pela presidência do Senado, que pode ser ele, poderia, mas agora surge ou ressurge o nome de Simone Tebet. Por que a Simone? A Simone tinha lá atrás lançado o nome dela, saiu da disputa e voltou depois que disse que percebeu movimentações no governo, atribuindo diretamente ao Onyx Lorenzoni, de que o governo estaria trabalhando para um nome também do DEM, e ela voltou. Então é o seguinte, se ela reúne essas condições hoje, melhores até do que Tasso, que seja alguém da oposição. Eu acho que essa é a grande questão. É quem vai comandar o Senado? Quem tem força suficiente para fazer frente à candidatura de Renan Calheiros? E aí o senador Tasso tem se colocado como um verdadeiro homem público, não impondo o nome dele, mas as condições para quem reúne essas qualidades, vamos dizer assim, para enfrentar a situação.